Nesse 8º vídeo nós vamos falar das dificuldades que os discípulos de Jesus tiveram e que os discípulos de Jesus nos dias de hoje têm e terão, uma vez que querem servi-lo e segui-lo de todo o coração. Eu falava hoje, mandava um áudio hoje para o pessoal do grupo de estudo, que você pode acompanhar na íntegra através do WhatsApp, o link está na descrição, e eu falava hoje com este grupo que tudo que a gente quer na vida tem a sua dificuldade se for algo que tem de fato valor. Tudo aquilo que for de melhor, tudo aquilo que for para o meu crescimento, tudo aquilo que for para a minha melhora terá uma dificuldade. Inclusive dificuldades até das pessoas entenderem, né, o porquê e o que eu estou fazendo. Nós iremos falar sobre isso hoje e eu espero que você fique conosco até o final desse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Vamos à 8ª aula do nosso estudo Discípulos de Poder. Vamos falar das dificuldades. Vamos ler o que diz a palavra de Deus em Mateus 10, versículo 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Eu vou parar por aqui para que a gente possa meditar nisso. Meu Deus, preste muita atenção no que eu vou falar agora com você, porque talvez vai te fazer entender por que muitas vezes você se sente sozinho em relação à sua fé, por que você é incompreendido, por que às vezes te chamam de louco, fanático, crente, Bíblia, abitolado. Tem todo um sentido e você vai começar a entender agora, porque estamos já falando das dificuldades que todo discípulo de Jesus passa. Presta atenção nesse texto que eu quero ler para você. Olha só, olha o que diz esse texto, que é o esboço daquilo que nós temos meditado para abençoar você. Presta muita atenção. O fato de viver os ensinamentos de Jesus traz para dentro dos lares conflitos de ideias ou ideais. Ele não quis incitar guerras, mas seus ensinamentos provocam divisão, no sentido de que uns seguiriam e outros não. Até porque a palavra de Deus vai totalmente contrária à vontade do mundo. Isso traz divergência dentro das famílias. Lembre-se, o evangelho confronta e com isso provoca uma certa hostilidade. Este conflito nos coloca às vezes em situações onde temos que escolher entre a vontade de Deus e a nossa família. E vai aqui uma observação. Não confunda tarefas na igreja com vontade de Deus. Para as tarefas na igreja, você deve se programar para dar atenção e testemunho para a sua família. O seu amor a Deus deve estar acima de tudo, porém a família também é importante. Muito bem, gente, olha o que nós lemos, né? Tanto no texto bíblico quanto no esboço que eu montei. Nós estamos lendo que Jesus falou, olha, não pense vocês que eu vim trazer paz a essa terra. Eu vim trazer espada. Eu vim trazer divisão, eu vim causar divisão entre filho e mãe, filha e mãe, nora e sogra. Essa não precisava Jesus nem trazer, porque já está presente por aí na maioria dos lares. Graças a Deus não é o meu. Eu vivo muito bem com a minha sogra em nome de Jesus. Convivo muito bem com os parentes, com os entes queridos, os pais da minha esposa, mas a maioria das pessoas tem conflitos, e são conflitos que não são por causa da palavra de Deus. É porque é genro e sogra e por aí vai. Mas esse conflito se agrava quando se fala de fé. Quantos familiares nossos não conseguem entender? E eu entendo o nosso familiar e queria que você se colocasse no lugar dele. Você vem de uma vida que você levava segundo a vontade da sua família
e a sua família tinha uma linha de pensamento, um propósito, um projeto para você. De repente você joga tudo para o alto, entrega a vida para Jesus, faz uma mudança de 180 graus, você está andando para lá, de repente você muda totalmente para o lado contrário. Isso assusta quem está convivendo com você, isso assusta demais. A pessoa não consegue entender, fala, mas como é que pode? Aí começa, né, aquelas conversas, fizeram a lavagem cerebral em fulano tá fanático demais, fulano só fala de igreja, fulano tá chato, tudo bem que olha aqui, tem gente que fica chata mesmo, e aí você tem que ter sabedoria para poder levar Jesus. Entenda, pessoal, nós não devemos empurrar Jesus em ninguém, nós devemos mostrar Jesus. O nosso testemunho deve mostrar Jesus. O nosso testemunho deve fazer com que as pessoas vejam Jesus e fiquem encantadas em como somos e como fazemos para Deus, e Deus fica evidente na nossa vida. Mas ainda assim eu quero te dizer que haverá um embate, haverá um confronto, por conta do seu estilo de vida, por conta da escolha que você fez, por conta da entrega que você fez a Cristo. Antigamente você estava em todas as festas, você estava em todos os eventos, você era talvez o mais bagunceiro, você era aquela pessoa que, olha, podia contar com você para todo evento, tudo quanto era coisa você estava lá, em tudo quanto era festa você estava lá, e você se converteu, você mudou o seu estilo de vida. Isso faz com que muita gente fique chateada com você. Por quais motivos, pastor Alexandre? Vou dizer alguns aqui. O primeiro é que é uma mudança radical. O segundo é que a pessoa não consegue entender. As pessoas têm medo do desconhecido. Então, quando ela não entende o que Jesus te proporcionou a ponto de você jogar tudo pro alto, ela não consegue entender. Até porque algumas delas vão na igreja, mas ir à igreja não quer dizer nada, porque tem muita gente que está dentro da igreja, mas não conhece a Deus, não busca a Deus. Então a questão toda é, você quer ser discípulo de Jesus? Quero, pastor. Então prepare-se, porque você vai começar a ter conflitos dentro da sua casa, da sua família, não provocados por você. Atenção, você não deve provocar nenhuma confusão na sua casa, mas você deve ser canal de bênçãos na vida das pessoas. Agora, mesmo assim, Satanás, na sua linha de pensamento, ele entra e fica jogando caramiola na sua cabeça ou na cabeça do teu familiar para ir contra você, para impedir de você servir a Cristo de todo o coração, e ele, assim, te proporcionar uma vida nova com ele. Porém, essa vida nova tem as dificuldades. Então, essas dificuldades, elas vêm simplesmente por conta das pessoas não entenderem que você agora vive um novo estilo de vida. Há amigos que falam, não quero saber mais de você, porque você agora vive uma outra vibe, você vive numa outra atmosfera, numa outra situação, então eu não quero mais, e te abandonam. Ah, pastor, é por isso que eu não me firmei na igreja, porque os meus amigos me abandonaram, me deixaram. Desculpa, mas a verdade é essa. A verdade, para quem quer entregar a vida para Jesus e viver com Jesus, a verdade é que você vai viver uma coisa assim, mas muito difícil de fazer no início. Com o tempo você vai se acostumar. Que coisa é essa, pastor Alexandre? Se chama renunciar. Você vai renunciar à sua vontade para fazer a vontade de Deus. Então, fica aí nossa primeira orientação, nosso primeiro parecer para te mostrar isso. Então não se assuste se alguém te perseguir, se alguém falar palavras que te ofendam, que te machuquem. Não brigue, não discuta, não entre no jogo do diabo. O diabo quer ódio, quer sangue, quer briga. O diabo quer confusão na sua casa, quer viatura na porta, para poder falar, lá vai o crente. Ó. Olha como é que era o crente, morreu. Então, para que não haja isso, dê testemunho de Jesus. Dê muito testemunho de Jesus. Isso vai te abençoar. Vamos para o próximo tópico,
E aí eu quero deixar mais uma frase para você. Que frase que é? Presta atenção, porque agora a gente vai apertar o cerco. Olha o que diz essa frase, ó. O discipulado de Jesus custa caro. O nome do pagamento desse discipulado é renúncia. O nome do pagamento, caríssimo para ser discípulo de Cristo, se chama renúncia. A Bíblia fala sobre essa divisão que acontece às vezes dentro da nossa própria casa, em nome da nossa fé. Ah, tem um detalhe, porque nós lemos aqui, ó, assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Eu preciso falar sobre isso. Além de ter essa confusão dentro do nosso lar, esses inimigos podem ser os de dentro da própria casa, pode ser também na casa de Deus, na igreja, tá? Muita gente pode te perseguir, pode se voltar contra você, simplesmente porque você está dando o seu melhor na igreja, está botando o teu gás e você está fazendo a diferença. E muita gente se incomoda com isso, muita gente fica atormentado, fica enciumado, fica irritado. É o próprio diabo tentando entrar na tua mente. Não deixa, não deixa. Inclusive, sabe, não caia no jogo do diabo, eu preciso te dar essa orientação. Às vezes você está do lado de alguém na igreja que você acha que ela é cristã e ela não é. Ela está disfarçada. E o que acontece? Às vezes seus inimigos estão dentro da própria casa. Eu quero te lembrar que eu não quero jogar ninguém contra ninguém, familiar contra familiar de ninguém, mas eu quero lembrar que o primeiro homicídio aconteceu em família. Caim matou Abel. Meu Deus, misericórdia. Ô Pai. Mas enfim, os nossos piores inimigos às vezes estão dentro da nossa própria casa. Eu não estou falando isso para você ir contra o seu familiar. Eu estou falando isso para você entender o porquê que tudo isso se levanta. É porque, infelizmente, a palavra, infelizmente, para quem não serve, perdão, o evangelho confronta, o evangelho incomoda, o evangelho provoca. O evangelho provoca as pessoas a uma mudança, provoca uma pessoa a tomar uma atitude e Deus dá a vitória para ela. Então não se assuste com as perseguições que podem vir às vezes dos seus próprios familiares. Muitos cristãos foram presos, torturados, massacrados nos tempos dos apóstolos, no Império Romano, porque familiares entregaram os seus familiares que se converteram. Entregaram para o Império Romano, para Roma matar, para Roma perseguir. Então, às vezes, os nossos piores inimigos estão dentro da nossa própria casa. Às vezes você está esperando um apoio, você está esperando um reconhecimento das pessoas, dos seus familiares. Poxa, que bom que você está na igreja, parabéns, ora por mim. Poxa, eu fico feliz de te ver na igreja. Vai ser um ou outro que vai falar isso para você. A maioria daqueles familiares que não servem a Deus, eles não vão deixar barato. E o diabo vai usar eles mesmos, justamente para poder tentar desestabilizar a sua fé. Mas siga em frente, porque Deus é contigo para te dar a vitória, tá bom? Então, voltando ainda falando da renúncia, uma das primeiras renúncias é muitas vezes você se ver sozinho. Você se vê, às vezes, num caminho totalmente contrário da tua família. E a tua família está com raiva, com ódio de você. Agora eu quero falar uma coisa. Essa raiva e esse ódio que o seu familiar deve sentir de você, não deve ser por alguma coisa errada. Deve ser porque você quer ou porque você já é um discípulo de Jesus. Versículo 37 diz assim: quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida, por minha causa, achá-la-á. Aí a gente começa a entrar na renúncia. Além da perseguição, da rejeição, da família que muitas vezes não vai te apoiar, você ainda tem a questão da renúncia. Eu quero te lembrar que
você deve amar a Deus acima de todas as coisas. Então, quem ama a Deus acima de todas as coisas, sabe que haverão tempos, aí esses tempos estão chegando, em que as pessoas, para poder viverem nessa sociedade, vão ter que negar Jesus. E aí, você vai negar Jesus? Por causa de um prato de comida, por causa de uma sopa de lentilha? Pelo amor de Deus, não faça isso. Então, renuncie o seu eu, renuncie a sua vontade de desistir, a sua vontade de não ir em frente. Mas você é um servo de Deus. Jesus ele quer usar você. Então, por favor, não olhe para trás, não. Vá em frente, siga firme. Abra mão dos teus desejos, da tua carne e faça a vontade de Deus. Porque Deus vai te abençoar. Então, você deve demonstrar para Deus todo o seu amor a Ele. Às vezes você vai ser colocado à prova. Se você ama mais a sua família do que a Deus, mais do que os seus bens do que a Deus, mais do que o seu cargo porque a Deus. E aí eu convido você a buscar a presença de Deus para você suportar isso. Vamos dar sequência? Vamos ao versículo 39, que diz assim, né? Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. É simples, gente. É muito simples. Qual que é a dificuldade que Jesus está falando? Ele estava falando que a pessoa que quer perder a vida dela, perder a vida mundana, a vida material para Jesus, ela vai achar a vida espiritual, a salvação em Jesus Cristo. Agora, se ela fizer o contrário, não, eu quero viver o do bom e do melhor agora, então você não vai desfrutar da eternidade. Então, em tempos que a gente tem visto um monte de programação, em tempos que a gente tem visto um monte de baboseira, eu quero te dizer em nome de Jesus, entrega a sua vida para Deus e Ele vai te dar vitória. Quando Jesus quis falar de dificuldade, Ele falou da renúncia. Presta atenção nesse texto que eu quero ler para você. O preço de ser discípulo de Jesus é a renúncia. E é algo fundamental num projeto, numa missão e num propósito. Quantas pessoas dizem querer algo, mas não estão dispostas a renunciar nada ou alguma coisa pelo que quer? Se queremos Jesus como nosso Senhor e Salvador, se acreditamos que existe salvação nele, se acreditamos que o preço da graça foi alto, devemos tomar a cruz, perder a nossa vida no sentido de fazer algo maior. Isso nos tornará, aos olhos de Deus, dignos dele. Nessa jornada, perderemos muito, carregaremos difíceis missões, porém valerá a pena porque Cristo está conosco. Aleluia! Aí eu quero que você leia, por gentileza, comigo também, Lucas 14, 26, 27, porque tem tudo a ver com esse esboço que eu estou aqui falando para você. Vamos ler? Lucas 14, 26, 27. Se alguém vir a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Ou seja, outra característica de quem é de Jesus, que é discípulo dele, é a renúncia. Se você não está disposto a renunciar seu ego, seu glamour, Por que você acha que celebridade, autoridade, gente aí da mídia, por que você acha que esse tipo de gente é difícil de se converter? Porque é muita renúncia, gente. É muita renúncia. Porém, é uma renúncia que vale a pena. Porque o próprio Jesus, ele diz, olha, o meu Pai que me enviou, ele vai te recompensar. E aí você tem que ir em frente, não olhar para as dificuldades, para as renúncias, não olhar para as ofensas. Olha, eu lembro do meu falecido pai, que uma certa vez eu saí do culto e nós tínhamos um parente na mesma rua da igreja, eu encontrei o meu pai ali. Ele estava conversando com os amigos, tomando uma cerveja,
e ele estava muito chateado pelo fato de eu estar na igreja, e ele começou a me esculhambar no meio da rua. Imagina eu, obreiro da igreja, meu pai me dando bronca, falando para mim: esquece que você tem pai, você prefere a igreja do que eu, você tá muito chato, você agora que esse negócio de igreja só quer ser crente, crente, crente. Antigamente você queria sair comigo, você queria andar comigo, agora você não quer andar. Esquece que eu sou seu pai, mas acabou comigo na porta da igreja. E os membros da igreja que saíram depois de mim da igreja, que foram na mesma direção que eu, eles estavam vendo eu chorar e o meu pai falando aquilo para mim. Eu não tenho raiva do meu pai, eu sou grato a Deus pelo que ele fez, sabe? Porque naquele dia ele falou assim: a partir de hoje eu não te dou mais dinheiro para que você fique dando nessa igreja. E foi daí que Deus abriu a porta do meu primeiro emprego, né? E eu lembro que foram palavras duríssimas que meu pai me deu. Eu estava chorando na porta da igreja. As pessoas vendo que eu saí de um culto abençoado. O povo da igreja saindo de um culto abençoado e eu chorando. E eu chorando porque o meu pai estava ali chateado comigo. E, enfim, é o preço que eu paguei pela minha renúncia. Ser de Deus é renunciar o tempo inteiro. Abra mão da tua vontade. Abra mão de qualquer outra coisa que estiver te atrapalhando e viva a sua vida. Viva a sua vida com Deus. E aí você vai ver que você vai ser vitorioso e abençoado em nome de Jesus. Anota essa frase aí, por gentileza, baseado em Lucas 14, 26 e 27. A frase é a seguinte: se houver algo que você ame mais do que Jesus, você não pode ser discípulo dele. Não tem como. Se houver algo que você ame mais do que Jesus, você não pode ser discípulo dele. Não tem como. Você consegue entender? Então, você vai viver esse período de renúncia. Esse período de renúncia que é constantemente, é diariamente. Seja homem, seja mulher, seja o que for, o diabo vai tentar você a fazer algo contrário à vontade de Deus para poder tentar te tirar do plano dele. Não faça. Não faça. Faça o que Deus está mandando e você vai ver o quanto vale a pena. Eu lembro que, eu vou até fazer um comentário aqui interessante, que quando o rapaz gosta de uma menina, ele precisa chegar e falar com ela, ele precisa entender que o não já está garantido. Por que eu estou falando sobre isso? Porque é simples. Quando você começa a falar de Jesus, você vai tomar muito não. Você vai ser muitas vezes humilhado, debochado. Pessoas não vão acreditar, vão zombar de você, vão falar mal da tua igreja, vão falar mal do teu estilo de vida. Então você tem que estar pronto para ouvir esse tipo de coisa, suportar e se manter em amor, pregando o evangelho e falando de Jesus. Então, eu te peço de todo o coração, não para não, insista, porque eu tenho a certeza que Deus vai te abençoar. Então, gente, na hora que você começar a servir a Deus e falar de Jesus, ou se você já faz isso, você toma muitos nãos, muitas críticas, né, muita piadinha, mas fique firme. Fique firme, faça como o vendedor. O vendedor de 1.500 pessoas que ele atende, ele às vezes toma 1.495 nãos. Mas os 5 sim, que ele consegue vender, que ele recebe a resposta, ele já vê o quanto é satisfatório. Evangelizar, falar do amor de Deus é assim. Você vai falar de Jesus, vai ter um monte de gente criticando, falando mal, debochando, não querendo te ouvir. Ah, não tenho tempo para isso não, estou ocupado, estou atrasado, não quero nem saber disso. Odeio crente, não gosto de crente. Mas vai ter aquele que vai falar assim: poxa, você pode orar por mim porque eu estou precisando muito. E é aí que você vai ver que vale a pena. É aí que você vai ver que vale a pena ser de Jesus. Ser aquela pessoa que tem um compromisso sério com o Senhor, correto? Eu quero aqui encerrar esse vídeo. Que Deus abençoe você.
se inscreva no canal. Se você quiser participar do nosso grupo de WhatsApp, participe. Por favor, fique atento na palavra final do nosso vídeo aí, porque você concorre a um brinde todo especial. Basta você digitar. Você vai digitar o seguinte: eu não vou parar, eu não vou parar, eu não vou parar. Isso é mostrando que você está indo em frente, custa o que custar. Alguém pode morrer ao teu redor, mas você está fazendo a vontade de Deus. Então Ele vai guardar a tua vida, Ele vai te fortalecer, vai te ajudar e vai te dar a vitória. Que Deus abençoe você, fique na paz. Até o nosso último vídeo, semana que vem, do Minuto Fé. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.